Obrigado, Brena. Obrigado pelo convite, né? Eu gosto muito de conversar sempre sobre o assunto saúde de uma maneira bem mais completa, né? E boa noite a todos, né? E todas que estão aqui presentes, sejam alunos ou o pessoal que nos seguem, né? A gente está muito feliz que vocês estejam aqui e mandem, por favor, para a gente as questões que forem aparecendo, porque, querendo ou não, esse tema de náusea e vômito que a gente está propondo para falar hoje, ele é um tabu e, infelizmente, acaba sendo uma realidade, né? Então, eu não sei como é que tem sido para você, sabe, Brena, a questão de náusea e vômito, mas para mim, ultimamente, eu passo um tempo das minhas consultas só falando sobre náusea e vômito. Porque existe uma ideia, né, da pessoa trazer, assim, lá do passado, assim, aquela história de náusea e vômito. Meu Deus, eu vou ficar vomitando sem parar, né? Vou perder peso sem parar, não consigo comer nada. Aí eu começo falando, não, calma, não é assim mais. Né? Então a gente, enquanto eu oncologista, né, dos medicamentos que eu uso, a gente tem hoje uma capacidade grande de inibir náusea e vômito, mas como sempre na medicina, as coisas nunca são sozinhas, né? A gente acaba precisando sempre de terapias associadas. Pois é, Não à toa doutor a gente está Bruno. conversando hoje. Isso aí entra um ponto, né, que tipo, náuseas e vômitos é um sintoma muito comum, acho que metade dos pacientes, 40% dos pacientes, pelo menos, apresentam esse sintoma Uhum. e sofrem com esse sintoma. E às vezes esse sintoma já tem vários medicamentos antieméticos que vocês utilizam, né? Sempre sai medicamentos novos. E existe essa lacuna desse controle, né? Eu sei que varia de paciente para paciente, a intensidade, a frequência dessa náusea, depende da medicação também. Mas eu Uhum. acho que tem um pouquinho dessa dificuldade de manejar esse controle desse sintoma, né? A gente, então, para quem nos acompanha, assim, né, e fica pensando, mas meu Deus, por que a quimio faz tanta náusea e vômito? Basicamente, o nosso corpo, ele tem aqui perto, na cabeça aqui atrás, um sensor de veneno. Basicamente, assim, cara, se você comer um troço que é meio estragado, que tem bactéria ou que tem alguma toxina qualquer, vomite. Porque se você vomitar e pôr para fora o veneno, você vai viver. Isso é uma questão evolutiva, né, e que a gente vem trazendo dos nossos ancestrais. A questão é quando a gente faz isso aí na veia, veja, não tem nada no estômago, mas a náusea e o vômito continua lá, fazendo todo aquele efeito na parte do sensor cerebral ali. Então existem maneiras com as quais você consegue bloquear esse efeito de que o corpo entende como veneno. Tá? Uma delas é uma medicação chamada ondansetrona, também conhecida como Nausedron, Vonal ou Zofran. Tá? Esse medicamento foi o que permitiu a gente conseguir fazer as terapias oncológicas não internados. Então, os pacientes saíram do hospital e foram para a clínica. Por quê? Bem, porque os pacientes não vomitavam mais tanto. Então, antigamente, precisava fazer remédio na veia, soro na veia para hidratar as pessoas. Elas desidratavam de tanto vômito. Então, essa medicação foi realmente um marco. O problema é que nossos pacientes trazem, infelizmente, esse estigma de antes, lá dos anos 90, que era quando não tinha essa medicação, justamente porque era, infelizmente, muito náusea e vômito. E essa medicação hoje ela é ubíqua, ou seja, está em todos os locais. Ah, no SUS tem? Tem no SUS. Tem para tudo que quiser tem no SUS. Então já virou uma medicação, um tratamento muito difundido, ondansetrona, tá? Às vezes, Brena, a gente também acaba utilizando um outro medicamento, né? Isso daí no ambiente privado, que é um inibidor de uma conexão ali também, que é a neuroquinina, é o aprepitanto, que é o protótipo dele, assim como o ondansetrona, né? Tem outros nomes, outros mais novos. Que daí eu consigo quebrar outra via ali, a via do sensor e a via da comunicação. Aí, provavelmente, o paciente não terá vômito. Não quer dizer que não tenha náusea. Porque o estômago sofre, é mucosa, você pode ter mucosite, o estômago também pode sofrer. Logo, as medidas associadas, elas são muito importantes. Só para vocês terem uma ideia, quem nos escuta, né, o Plasil, que é um remédio muito usado, o Plasil, ele funciona parecido ou um pouquinho menos do que medidas dietéticas e medidas que o paciente vai fazer. Na maior parte das vezes, o remédio funciona menos. Então, é por isso que é tão importante a gente falar e tirar as dúvidas das pessoas que queiram assim entender. Puxa, mas o que eu posso fazer? Ou deixar de fazer, né? Para que eu não tenha tanto enjoo. Sim. Não sei como é que tem sido para você, como é que você tem observado tudo isso. Se você conhece, por exemplo, esses medicamentos que eu falei, Sim.
as suas alunas ou alunos perguntam para você, né? Sim, e às vezes, apesar desses medicamentos, ainda sentem esse sintoma, né? E aí a gente precisa trabalhar toda essa questão da educação alimentar, porque isso faz parte desse manejo desse sintoma, né? Se você, dependendo do que você escolhe consumir, você ou pode, por exemplo, irritar a mucosa do seu estômago, ou você pode desinflamar essa mucosa. Alguns alimentos, eles também têm, às vezes, até um potencial tão efetivo quanto as medicações. Por exemplo, o gengibre. Tem muito estudo aí saindo com o gengibre, que ele é um antiemético natural. Então, é como se ele realmente tratasse mesmo essa questão da náusea. Então, tem várias estratégias na alimentação que a gente utiliza que faz com que ou a pessoa consiga prevenir, reduzir aí a chance de desenvolver a náusea, se está com a náusea, aliviar esse desconforto. Então, tem momentos específicos, né? O que você consome também no dia, nos primeiros dias após o tratamento, principalmente na quimioterapia, que é o que mais causa essa questão das náuseas, né? Mas eu ia comentar só a questão da ideia que os pacientes têm que... meu Deus, o vômito está sem parar. A resposta é não. Então, quem nos acompanha, seja online agora ou no futuro, não vomita daquele jeito como você imagina. No entanto, e eu falo isso sempre, a sensação de náusea e estômago cheio, essa eu não consigo tirar. A sensação de comer um pouquinho e ficar empachado, por exemplo, que é tecnicamente conhecido como plenitude pós-prandial. Esse sintoma, Brena, não tem remédio que tire, porque o estômago está agredido também, né? E a náusea de comer e ficar meio nauseado, às vezes com cheiro, por exemplo. A gente associa muito, por exemplo, essa questão de comida, né? Mas às vezes o cheiro, não é só o sabor, o cheiro. Então, algumas medidas, parece bobo, né? Mas se você cozinha todo dia, o cheiro da comida, para quem faz químio, o cheiro da comida vindo faz com que você grave, às vezes, um frango, uma coisa assim, que vai precipitar náusea. Então, pedir para alguém cozinhar ajuda. Não você ser o cozinheiro. Entender assim, puxa, eu estou tratando. Eu vou pedir para alguém cozinhar para mim. Só de fazer isso, diminui a náusea. Quem faz quimioterapia com platina, que é um tipo de quimioterapia, é o metal, a língua fica sensibilizada para metais. Então o cara não consegue comer com um garfo ou faca ou colher de metal. Aí se troca para plástico ou, de repente, madeira, até inclusive, que é mais fácil. E são medidas que não tem nada a ver, às vezes, com o comer efetivo ou se nutrir efetivo, curiosamente. Mas impacta no seu consumo alimentar, né? Porque o paciente, e é interessante o que você está trazendo, porque você está trazendo várias possibilidades desse comprometimento aí que pode causar essa náusea ou esse desconforto para o paciente. Sim. E isso aí são sintomas diferentes que podem aparecer, por exemplo, alteração do paladar, empachamento. E é importante o paciente entender isso para que ele vá lá na causa do problema. A minha náusea, ela está relacionada com a alteração do paladar. Não, minha náusea está relacionada com essa mucosite que eu estou sentindo. Não estou aqui na boca, mas pode ser todo o trato gastrointestinal. Ou então até um intestino preso. Constipação, às vezes a pessoa está com aquela sensação mais de empachamento, intestino mais preso. Isso também, com o tempo, dependendo do tempo que está mais constipado, fica com essa sensação de náusea também. Vai ficar muito, na verdade. E eu tô falando... Ficar muito. A gente está falando... Fala do estômago assim, mas tá tudo conectado. Né? A gente está falando só dos problemas físicos, né? Ainda tem os problemas emocionais. Às vezes, a ansiedade. Eu vi aqui, ó, a Chay, _12, falou que o Vonal ajudou muito na quimioterapia dela. E o Vonal é um dosetrona por via oral. Só que tem um problema do Vonal. Um efeito colateral dele muito maroto, que é a constipação. Intestino preso. Se a pessoa fica 2, 3 dias sem ir no banheiro, infelizmente, e tenho certeza que o volume abdominal vai aumentar, vai ficar inchado, não vai conseguir comer adequadamente. Se comer, vai ficar empachado, vai ficar com plenitude. Então, sim, a constipação é muito ruim. E o Vonal, praticamente 100% das pessoas que fizerem uso de Vonal vão ter intestino preso. Problemas, né? Então, desse ponto de vista, eu acho que medidas dietéticas com Vonal são obrigatórias, com medidas para que não haja constipação, intestino preso.
Então já sai de cara, assim, com remédio. Mas é diferente de morfina, por exemplo, que é obrigatório passar laxante. Para Vonal, eu prefiro e entendo que medidas dietéticas são melhores. Principalmente fibras, né? Dieta com fibras. Se a pessoa mantenha isso, é fundamental. O problema dessas estratégias de medicamentos mesmo é que não estão isentas mesmo de efeitos colaterais, né? Diferente aí de uma alimentação mais simples. Que às vezes modular um pouquinho a sua alimentação de forma natural não vai ter contraindicações. Mas se você tem essas medicações, precisa fazer uso, muitas vezes, por causa que a mudança de hábito é difícil, né? Acaba que existem os efeitos colaterais. Então você sobrecarrega um pouco. Tampa de um lado e descobre do outro, né? E acho que assim também, a gente tem que entender que e náusea e vômito é o protótipo disso para o oncologista, né? A gente não pode querer medicalizar a vida, transformar tudo em comprimidos. Toma isso aqui para resolver isso. Toma isso aqui para resolver isso. Às vezes o sujeito adora pimenta, sabe? Pimenta é muito bom, né? É uma delícia, mas se você comer pimenta, meu amigo, vai relaxar ao esfíncter, que é a conexão do esôfago com o estômago. Pode saber que vai te dar pirose, vai te dar azia. Então pensa, puxa vida, né? Será que é o melhor momento de comer pimenta agora, logo depois da química? Provavelmente não vai ser. Então, a gente precisa entender o que está o dia a dia da pessoa e buscar, às vezes, não tratar o sintoma, mas ver o que está causando aquilo. Pirose com pimenta, é claro, né? Se você vai fazendo química, você não vai conseguir comer costela. Não vai. Você não vai conseguir comer uma carne muito gorda, porque aquilo aí vai ser pesado, né? Vai ser difícil de digerir. Então é muito melhor, às vezes, você tentar ajustar a dieta da pessoa, porque é o normal. É o que naturalmente acontece com a pessoa. E não medicalizar a vida. Porque, ó, acabando aqui a live, de repente eu vou pedir uma pizza. Se eu comer 4, 5 pedaços de pizza, eu vou passar mal, gente. Eu não faço química. Todo mundo, né? É óbvio isso, né? Todo mundo passa mal. Aí, que adianta? Aí depois de passar mal, eu volto mais remédio. Eu tô transformando a minha vida em momento que eu fico tomando remédio o tempo todo. Então, eu acho que isso também vale para os nossos pacientes, né? As pessoas que nos acompanham aqui, elas têm que também compreender assim, puxa, eu acho que se eu, neste momento, conseguir controlar com a alimentação, é melhor. Ninguém precisa sofrer, é óbvio, né? Se mesmo assim, controlando a alimentação tem sintomas, eu acho que compensa, em vez de investir em comprar chás e coisas naturais, de repente, né? Você pode investir em um remédio. Daí depois que tentou a primeira coisa, que é medidas dietéticas, né? Uma coisa que você trouxe muito importante é que às vezes o paciente, ele espera ter essa sensação, né, para começar a tratar ou então para pensar aí na medicação. Tem um vídeo meu lá no YouTube, depois o pessoal quiser assistir, que é o que comer no dia da quimioterapia. Que eu falo de ter essa alimentação mais leve, principalmente nesses primeiros dias, mas não só isso, você tem que ter uma constância, né? Porque é como se o corpo da pessoa, nosso corpo sofre influência de todos os alimentos que a gente come diariamente. Então, por exemplo, os nutrientes que a gente come, eles têm a capacidade de gerar estresse na nossa digestão, no nosso organismo, e gerar processos um pouquinho inflamatórios ali no momento que a gente consome os alimentos. Então, se você vem de um processo de uma alimentação que é mais inflamatória, o que é que o seu corpo faz? Ele fica mais inflamado. Então, o corpo inflamado por mais tempo, você até tem mais toxicidade, tem mais sensibilidade para sentir os efeitos colaterais. Agora, se você vem de uma alimentação com um padrão mais anti-inflamatório, que tem muitos nutrientes com compostos com propriedades anti-inflamatórias para deixar mais sobre equilíbrio o seu organismo, você também, até os sintomas, você tolera melhor. Então, às vezes, o paciente está com a alimentação muito ruim e quer mudar a alimentação só naquele dia exato da quimioterapia. E aí não resolve, não funciona. Da mesma forma, claro. Às vezes está com o corpo todo desregulado, a alimentação desregulada, e quer só tomar aquele medicamento para ver se vai funcionar. O Nalzedron... medicalizar a vida, também não está certo, né? Então, é uma questão complexa mesmo, porque, infelizmente, né, não à toa, o medicamento tem esse nome, que vem do médico. E o médico, às vezes, quer simplificar a coisa. Ele não faz por mal, né? Ele quer entregar, eu posso te ajudar com isso. Mas a gente tem que ver o big picture, a coisa ampla, né? A coisa ampla, justamente, é a vida da pessoa. A vida da pessoa não vai ser solucionada com uma bala de prata. Assim como também hoje, por exemplo, eu escutei, né? Eu estava conversando com um senhor na clínica, estava esperando uma parente dele, ele estava comentando, e doutor,
se eu tomar vinagre de maçã de manhã cedo vai me ajudar no câncer. Olha, eu acho que talvez alguma coisa possa ajudar, né? Na parte inflamatória. Vinagre de maçã é saudável, mas eu não sei se isso aí vai ser resolvido, sabe? Porque daí a pessoa acaba buscando em alguns alimentos a bala de prata contra o câncer. Talvez ajude, né? Responsabiliza ou só um alimento, responsabiliza só o médico, só essa medicação, como se fosse a única coisa, né? Eu já falei, né, numa outra live nossa, exercício físico é uma das coisas que mais ajuda a pessoa a ficar bem. Seja com força muscular, né? Então é muito interessante isso tudo, sabe? Essas medidas extras. Mas elas têm que vir acompanhadas de todos uns hábitos saudáveis. E a alimentação é um deles. Né? E eu também tento, sabe, antes de iniciar, por exemplo, medicações, assim, que uma delas que a gente pode usar, sabe, é a olanzapina. A olanzapina é o terceiro medicamento, digamos, em um paciente tendo náusea. Só que a olanzapina dá um sono desgraçado. E é uma medicação usada, a gente usa pelo efeito colateral dela, que é cortar a náusea. Mas ela é utilizada em muitos estados de agitação mental, por exemplo. Né? Então, o cara dorme. Ele pensa assim, puxa, será que eu vou utilizar o remédio para deixar o paciente em ansiedade? É tipo um Dramin mais forte, né? É mais ou menos isso. É tipo um Dramin mais forte, a cabeça fica meio vazia, assim. Então eu disse, olha, vamos tentar ver como é que tá a tua dieta. Já falou com a nossa nutricionista, como é que tá teu diário alimentar? Então eu tento sempre pensar nisso. E muitas vezes eles pedem, mas o que eu posso fazer depois do almoço? Eu fico muito empachado. Eu falei, olha, do gengibre é um que eu indico também, sabe, Brena? Já indiquei de duas formas ele, eu já indiquei ele numa água, então, geladinha, né, que a pessoa toma. Às vezes o gelado, quando a pessoa, por exemplo, tá com o estômago meio estranho, alguma queimação, eu indico, então, água gelada com hortelã e gengibre. Uns nacos grandes de gengibre, assim, dentro da água, né? Deixa na geladeira, daí toma depois assim, do almoço. Assim. Isso aí é maravilhoso, porque o gengibre tem todas as propriedades, né? E geladinho também, essa temperatura mais gelada, não faz esse relaxamento no estômago, né? Então, não ia provocar essa questão da náusea. Contrário, por exemplo, às vezes a pessoa faz chá de gengibre e toma o chá de gengibre quente. E aí o chá de gengibre quente tem que ser só, aí pequenininho só, uma lasquinha. Eu também oriento, sabe? Uma lasquinha de gengibre. A temperatura ambiente, né? A temperatura daí vai ter que ver com o médico, daí, porque algumas quimioterapias, como eu falei a oxaliplatina, que é um dos remédios utilizados para câncer de intestino, estômago também, e outros. Ele tem um problema porque ele sensibiliza o gelado. Então a pessoa vai tomar gelado, toma um choque. É proibido. Então a oxaliplatina não pode estar nenhum alimento gelado. É uma pena, porque sorvete... Era ficar só em temperatura ambiente, sem ficar na geladeira, mas só deixar um pouquinho morno, para que você também não beba um chá aí muito quente. Mas... o chá quente, no caso, né? Aí tem que deixar mornar, porque aí se você tiver lesões na boca, vai ter lesões no estômago. Cai no estômago, pior. Eu também tenho indicado camomila, assim, às vezes. Camomila, no caso, como chá para... Ou também cubinhos de gelo de camomila para mucosite, mas ele também ajuda a aliviar. Então, camomila, gengibre e hortelã são as infusões, digamos, mais que eu tenho falado, sabe? Mas o sorvete também é um problema, porque às vezes os meus pacientes que fazem essa quimioterapia que dá choque, o gelado, todos querem comer sorvete, porque o sorvete pode ajudar também. Um pouquinho, assim, lá na náusea. Quando ele cai no estômago, gela, ele não fica tão relaxado e molengo, todo solto, assim, digamos, isso favorece daí a pessoa não ter o estômago parado, né? E aí é interessante pensar num sorvete que para quem pode, né, que seria um sorvete melhor, né, uma qualidade melhor, porque tem muito sorvete cheio de gordura e a gordura já atrapalharia a digestão. Exato. E poderia dar um efeito pior. Então, existem muitos sorvetes hoje bem mais naturais, né, que dá para proteicos. Dá para colocar proteico, nunca vi. Tem sorvete proteico. Não quero fazer propaganda, mas tem um sorvete, não vou citar a marca, tem um sorvete próprio para o paciente que está fazendo químio, sabe? Então, nossa, vocês podem ir atrás, gente. Mas tem um sorvete próprio para fazer com quem faz químio, porque ele não tem gordura, ele tem um pouco de carboidrato, mas é basicamente proteína. Então, ele é saboroso, assim. Então, eu não sei se está vendendo bastante ainda, porque tem essa questão de marca, às vezes que vai e não vai, sabe? Mas tem disso, Bruno, sabe? Tipo assim, tem várias estratégias na alimentação, tem vários medicamentos antieméticos para o paciente
o paciente fazer uso? E por que ainda é um dos sintomas mais comuns e por que o paciente ainda sofre muito com esses sintomas? Tu acha que em relação por exemplo, a classe médica, os profissionais mesmo, o que você acha que pode estar? Eu acho que 100%, quase 100% dos protocolos têm ondansetrona como sendo uma medicação para bloquear a êmese, né? Tirar o vômito, no caso, e a náusea também. Algumas vezes a náusea é subestimada e não é usado esse medicamento. Eu vi o pessoal colocando aqui, então, o Xeloda, que é o capecitabina, é uma quimio oral. Tem gente que não faz, daí é ondansetrona pré. Isso faz com que daí a pessoa tenha enjoo. Alguns também, como por exemplo o imatinib, que é um remédio que é utilizado para um tumor de tubo gastrointestinal, principalmente do estômago, e também para alguns tipos de leucemia. Ele pode causar enjoo e a gente não prescreve antes. Então é raro, mas não é comum, na verdade, mas pode acontecer de a pessoa estar fazendo uma quimio e não tomar esse remédio. Quando se utilizam duas quimioterapias, que é muito comum em muitos protocolos oncológicos, muitas vezes o ondansetrona não dá conta. Então acaba sendo comum náusea e vômito, principalmente porque não deu conta. Só tem a ondansetrona na jogada. No SUS, por exemplo, a gente não tem a Preptan, que conseguiria bloquear e até quase 90% vômito com duas quimioterapias. Se forem 3 quimioterapias do protocolo, a chance de vômito, mesmo com a terapia medicamentosa otimizada, ela é muito grande. Então, às vezes, câncer de estômago, que eu trato com 3 quimioterapias, além do câncer estar no estômago inflamando ele, a gente utiliza 3. Exatamente. E eu explico, olha, fulano, infelizmente a chance de você vomitar é muito grande. Tá? Daí eu começo a orientar ele nas medidas de quando é desencadeado isso. Aí eu tenho que revisar vários pontos e com certeza a dieta dele entra na minha consulta, quase 100%. Como é que você comeu antes? Como é que foi, como é que não foi, sabe? Então, porque a pessoa, o normal, para quem nos escuta, em casos em que é desencadeado o vômito e não consigo, por terapias medicamentosas, segurar muito isso, é até 3 por dia, não mais que isso, até 3. Por quê? Porque mais que 3, a pessoa corre risco de desidratar. Desidratando, a pessoa fica muito doente, tem que internar, tem todo o problema assim. Então, até 3, um dia que a pessoa vomitou 3 vezes, o oncologista vai dizer, que pena, mas eu não segui o tratamento, porque é um mal necessário às vezes, que não tenho como bloquear tudo, sabe? A gente acaba pedindo bastante a questão dietética, né? Porque não raro, a pessoa fala, não, mas eu exagerei. Doutor, eu comi feijoada. Então, mas você pode comer, mas comeu muito? Doutor, estava muito bom. Eu comi 2 pratos. Falei, nossa, nem eu consigo comer 2, né? Então a pessoa tem que se policiar daí. E conforme vão passando o tempo, ele acredita mais nas orientações nutricionais que a gente e a equipe da nutrição passa. Eu acho que isso facilita a cabeça deles. O que eu vejo muito, às vezes, os próprios alunos do PAS. Tem muito aluno aqui que está assistindo e alguns alunos falam comigo exatamente isso. A gente tem os PCS, né, que é Plano de Controle de Sintoma, que são os checklists, os planos de ação com as estratégias para colocar em prática e ajudar no controle desses sintomas. Tem o para náusea, para empachamento, para diarreia, para intestino preso, para todos os sintomazinhos que a alimentação ajuda. E aí eles usam os PCS, vê a melhora dos sintomas, e aí, por estarem melhor, né, com toda a questão da alimentação, nesse padrão mais anti-inflamatório, com as estratégias dos PCS em prática, tem muito aluno que chega para mim e fala assim, eu estava me sentindo tão bem, que aí eu comecei a relaxar. É exatamente isso. E a pessoa vai testar, né? Então ela vai, não, eu tô muito bem. Então a pessoa vai testar, isso é normal. Assim como eu falo para meus pacientes, olha, tome cuidado com alimento gelado, tá? Porque acho que vai fazer mal. Porque, sei lá, a maior parte, 9 em 10 vai testar um sorvete, uma água gelada, Coca-Cola gelada, assim. Porque ela se sente bem. Isso daí, né, faz parte. Então eu acho que... mas é o que a gente quer, né, Brena? A gente quer que o paciente fique bem. E ele vai acabar tentando ficar o mais próximo do que ele estava antes de fazer o diagnóstico. Ou iniciar o tratamento. O problema
além dessa questão que você falou da desidratação, que é um problema sério, né? Às vezes o paciente, se ele não buscar controlar esse sintoma, e quanto antes você, tô começando a sentir náusea, já vou colocando as estratégias em prática, porque é mais fácil a gente prevenir, ou então mais fácil a gente tratar quando tá mais leve do que quando ela tá mais grave. Então, quanto antes você conseguir identificar e começar a tratar, melhor. Porque senão você acaba que não tem esse controle e você começa a entrar num ciclo vicioso, que é um ciclo, por exemplo, da desnutrição, né? Que compromete a ingestão alimentar, você passa a não se alimentar bem, você começa a perder peso ou começar a desnutrir, depois começa a ter mais complicações no tratamento e aí fica mais difícil sair desse ciclo. Uma pessoa que não se alimenta adequadamente durante o tratamento, ela vai aumentar a quantidade de translocação bacteriana. Ou seja, se o tubo digestivo não estiver funcionando direitinho, não estiver indo comida para frente, virando fezes, essas bactérias que moram no nosso intestino e são boazinhas, são bactérias que convivem com a gente e nos ajudam muito, elas acabam proliferando do jeito errado, aumentando a chance com que a pessoa faça daí uma diarreia, uma mucosite, uma colite, no caso, né, e internando. Logo, manter-se com uma alimentação normal faz com que haja uma diminuição da chance da pessoa apresentar colite, que é um tipo de inflamação do intestino, mais agradável, né? Então, e daí a colite vai piorar a náusea, e pode ser que aumente o vômito. Então, daí o ciclo vicioso é igual ao UTI. Se a pessoa fez náusea, vômito, colite, é UTI. Então, é tudo que ele não quer, né? Nosso paciente para na UTI, porque infelizmente é uma complicação grave, gente. Parou na UTI, o seu médico, com toda certeza, vai precisar mexer na dose do medicamento. Se, por um acaso, a gente mexe na dose do medicamento, mas foi por uma questão de descuido, tá? É importante falar isso. Digamos assim, poderia ter sido evitado, um desleixo, né? A gente, nesses casos que diminui a dose, há uma chance de diminuir o efeito do tratamento. Então é complexo isso. A gente precisa manter a dose da química, do tratamento em si. Porque se eu abaixar a dose sem necessidade muito clara, você perde efeito, e isso ninguém quer. Sim. Então, para que eu consiga entregar o melhor tratamento oncológico, o paciente também, as pessoas têm que fazer a sua parte. Então, acho que é interessante a gente focar. A Gorete falou aqui, ó, eu também não tive sintomas. E a medicação só a primeira semana da quimioterapia. Gorete é longa. Gorete, geralmente é na segunda semana, Gorete, que dá sintoma. Tá? Se você não teve no começo, você não teve a emese, né, o vômito da químio. Mas ainda assim o teu estômago está mais fraco. Há uma grande chance que você desenvolva empachamento, que você desenvolva náusea, tá? Então, que você é ótimo, né? Mas ainda está sob risco, se cuide. E entra nesse ponto também da água, né, que você trouxe, que uma das complicações pode ser a questão da desidratação. E aí, na questão da desidratação, é importante que o paciente beba água. E às vezes a ingestão de água está dificultada por causa de outros sintomas, né? Porque não vem só um sintoma, vem outros. Aí vem essa alteração do paladar e fica com essa dificuldade de beber água. E como você trouxe bem, a água com gengibre, a água com hortelã, são estratégias legais para melhorar esse sabor, né? E você conseguir beber, apesar desse sintoma ruim. Eu tenho uma pergunta para você. O que você acha da cebola? Porque eu já vi coisa da cebola que é bom e eu vi coisa da cebola que é ruim. Eu, particularmente, tenho opiniões mistas em relação à cebola. Porque, foi que tu ouviu ao mesmo tempo que ela é forte, porque ela é um sabor muito forte. E do ponto de vista, assim, alguns pacientes vão tolerar o sabor forte. Mas várias receitas de cebola, com carne, por exemplo, a cebola ajuda a digerir as fibras da carne, facilitando a digestão, por exemplo, da carne vermelha. Então é bom. Só que ao mesmo tempo tem gente que não consegue... você escuta, né? E principalmente alguns sites que tocam nesse assunto falam que o sabor é muito forte. Então, como é que você enxerga a cebola, assim, nesse cenário de paciente fazendo químio? Não pura, mas como um tempero, assim, sabe? Faz parte, né? A cebola entra como se fosse uma da família do alho. O alho tem propriedades mais anti-inflamatórias. Então, ela poderia agir dessa forma. A questão do sabor, né? É muito particular, né? Individual. Acho que cada pessoa vai reagir de uma forma diferente, dependendo exatamente da causa da situação dela, né? Do problema que ela está passando, para ver se ela vai tolerar melhor aquela cebola como um tempero.
Mas Eu não tem particularmente contraindicação, peço para meus pacientes colocarem na carne. Então, como a gente precisa que ele faça um aporte de proteína suficiente e, sei lá, de 10 pacientes fazendo tratamento oncológico, 7 têm dificuldades de comer carne vermelha, porque é uma carne de digestão mais difícil. A pessoa naturalmente vai tirando esse alimento da rotina diária e eu não acho bom. Acho que é interessante manter, né? Como você já falou várias e várias vezes para evitar sarcopenia. Então eu tento colocar estratégias, né? Uma delas que eu tenho falado assim, é colocar cebola. Porque a cebola na carne, gente, ela deixa a carne mais macia, facilita a pessoa comer. Então, às vezes, eu até falo para pôr na carne, assim, na panela de pressão, uma fraldinha, assim, que é uma carne magra, assim, com fibras boas, assim, tira toda a gordura, coloca os pedaços de fraldinha, por exemplo, numa pressão, põe um risquinho de água, cebola picada, tampa, pum, com tempero, assim, pode ser louro e sal. Depois que a carne está desfiando. Então, aquela carne desfiada, ela é muito mais fácil de ser comida, por exemplo, do que se você pegar ela frita. E aquele caldo ali é muito nutritivo também. Então, eu tenho tentado pegar e fazer esse sistema. Ou Não também, por só exemplo, a quando come cebola, não mamão só a também, sabe? cebola, não só a cebola, mas você fazer a marinada, né? Que é deixar de Uhum, molho lá a carne com uns untinhos de temperos, que entraria cebola, entraria algum cítrico, que seria laranja ou uhum, limão. Porque essa marinada ela ajuda na questão da digestão e ainda melhora o uhum. sabor para quem está com essa alteração do paladar. Claro. Tem um outro É. alimento que é muito interessante, por exemplo, simples, maçã, para a questão de náuseas, né? Maçã é uma fruta que é de fácil digestão, ela tem fibra, ela pode contribuir a aliviar um pouco mais a náusea, porque ela tem uma substância que é chamada pectina, que é um tipo de fibra Uhum. solúvel, e essa pectina ela pode acalmar um pouco mais a mucosa do trato gastrointestinal. Então, é um lanche para fazer durante a tarde, durante a manhã, Uhum. interessante. E se você cozinhar a maçã, às vezes ou bota no forno, ou bota no micro-ondas, também facilita ainda mais a digestão. E aí já fica melhor essa situação, né? Claro, claro. O Água pessoal com perguntou aqui, gengibre, ó, como você pode pôr falou. o alho na água por ser anti-inflamatório? Eu falei, pode, mas particularmente vai ficar um sabor estranho. É melhor colocar É, hortelã e gengibre. sim. Aí o alho você pode comer refogado mesmo, colocar lá na comida, faz cozido, faz assado. Tem Uhum. gente que come ele cru É, mesmo. é estranho comer cru, eu não consigo. Suco de caju ajuda? A gente não tem muito suco de caju aqui, Vilma. Não sei como é que é, deve ser. Acho que a Brena deve estar mais acostumada, mas a gente não vê suco de caju, não. Aqui tem. Aqui tem muito suco de caju, mas depende da época, né? Mas a questão de Uhum. suco tem um detalhe, porque é líquido. Consumo exagerado de líquido, às vezes, pode facilitar com que a comida volte. Então, é interessante que você prefira sempre a fruta. No lugar do líquido, a fruta, porque a fruta ainda conserva aí alguns nutrientes, algumas fibras que são perdidas no suco. Então, quando Uhum. está com náusea, diminuir um pouquinho o volume da comida, o volume, por exemplo, de líquido, e aumentar os alimentos mais sólidos. Eu gosto muito de falar de E não comer fracionar antes. mais as refeições e comer mais Sim. em pequena quantidade. E aí o suco ele Sim. poderia encher mais rápido e voltar com mais facilidade. Se a pessoa toma muito suco antes também, por exemplo, de se alimentar, atrapalha completamente, né? Eu já dizia minha mãe, estraga o apetite. Por Mas exemplo, é tem pacientes, tem uma pacientes coisa que usam ômega interessante. 3, né? O pessoal tem comentado muito aqui, por exemplo, do alho, tá, gente? Uma coisa importante para vocês saberem, uma dica de cozinha, tá? Dica de cozinha. Não utilize alho cru na carne, tá? Muito assim. Sempre dê uma fritada nele ou use alho em pó. Por quê? Alho cru na carne marinando, ele pode oxidar. Quando o alho oxida, e depois você vai utilizar ele marinado, ele pode ficar conversando com você um tempo. Então você come e a comida fica pesada. Por quê? Porque o alho oxidou. A oxidação do alho faz com que você não consiga se alimentar direito, em quantidades. Ou depois, principalmente, você fica assim, aquela sensação mais está pesado. Aí você vai ter eructação, né, que é arroto, vem aquele sabor péssimo, assim, de alho ruim, assim. Então o alho tem coisa boa, tem coisa ruim. Também cuidado. O alho em pó é melhor.
você utilizar ele, por exemplo, frito um pouquinho, assim, daí depois você coloca, sabe? E vai tirar aquela questão, daí fica mais forte. Mas tem Perdão, uma dica, Bruno, de culinária do alho, que quando a pessoa corta o alho no meio, se você perceber, ele tem tipo uma linha. Não sei se você já percebeu. Sim. Tu cozinha, Cozinho. Então, alho, por exemplo, você pode comer ele inteiro e puro. Só que se você cortar ele e tentar comer os pedacinhos, mesmo depois, assim, ele vai ficar forte. Se você pegar um alho e cozinhar ele inteiro, depois você pode comer. Sim. Porque ele fica bom. E aí o que você faz também? Você pode tirar essa partezinha de dentro, que é tipo uma linhazinha. Tipo uma barriguinha que tem. Porque isso aí um germe dentro dele. É o que dá mais esse desconforto pro paciente. Esse o esquema, ou o esquema você pica ele e já frita, né? Ou você tem que deixar ele inteiro na comida, como tempero. Daí ele não vai ficar pesado na hora que ele for ser utilizado, né, em associação. O pessoal perguntou da cebola. Você pode assar a cebola? Pode assar e continua com a propriedade bacana. Mas é melhor se você colocar numa carne, porque daí ele vai abrir as fibras ali e fazer com que fique mais digestivo. Assim como o mamão. O mamão também faz isso. Então, se você, por exemplo, falar comeu demais, por exemplo, principalmente de carne, o mamão tem a papaina, que ela vai ser uma enzima digestiva ali para facilitar a abertura das fibras da carne também, aumentando, né? Não à toa, várias churrascarias, né? Qualquer sobremesa mais pedida. Ou é abacaxi ou é mamão, porque ambos podem facilitar a digestão de carnes. Maravilhoso. Bruno, eu acho isso maravilhoso de, ter médicos que trazem essas orientações para o paciente, porque a gente precisa falar isso, né? Quanto mais a gente repete, mais todos os profissionais se envolvem, porque isso é processo de educação alimentar, né? E os pacientes precisam ganhar esse conhecimento. Eu vejo que você gosta muito de nutrição, né? Eu gosto de cozinhar também. Eu gosto de cozinhar, sabe? Então eu faço minhas aventuras culinárias aqui em casa. Mas eu não sou muito, assim, de variedades. Eu tento aperfeiçoar muito um prato que eu tenho, assim, vou até aperfeiçoar bastante. Então, eu oriento, muitas vezes os pacientes pedem receita, não subir a peso, sabe? Muitas vezes eles querem fazer uma coisa meio prática e rápida. Então, olha, você vai ter que se concentrar na cozinha, não é tão simples assim, sabe? Então, vale mais se investir, às vezes, em algumas coisas que são muito nutritivas. Então, tem me ajudado bastante, assim, entender também do ponto de vista do nutricionista, sabe? Porque muitas vezes o paciente ele não consegue se adaptar. E se eu não tenho, por exemplo, o cacuete das palavras que vocês usam, você não casa, não vincula com o nutricionista. Infelizmente, tem pessoas que não. Mas uma coisa que o paciente precisa entender é que nenhum cardápio fixo ele é suficiente durante o tratamento. Não vai ser 100% aí eficiente para ele. E aí ele precisa entender isso, porque às vezes o paciente ele vai para uma nutri e quer seguir ali aquele cardápio fixo, e às vezes desmotiva. Bala de prata. Mas tem os desafios do dia a dia. Claro. E o que ele mais precisa é aprender a lidar com esses desafios. Até para que ele tenha mais adesão no tratamento e até no cardápio que foi passado para ele. Então o cardápio é só um ponto, mas ele não pode se prender ali, porque vai ter... Um dia ele vai ter renal, outro dia ele vai ter outra coisa. Então ele precisa aprender a lidar com essas adversidades do dia, né? Com certeza. Não tem bala de prata. Não adianta a gente pensar assim, agora o gengibre está na moda. Sabe? Agora então tem que comer cebola. Não, calma. Não é isso que eu estou falando. Você precisa fazer com um contexto. A gente dá umas dicas, né? Então é importante escutar muito, assim. E existem muitas receitas na internet. Assim. Antes a gente recebia mais, mas agora... Acho que não sei porque da pandemia não parado. Mas existia um livro de receitas do paciente oncológico. E não é para seguir o livro. É para entender o que precisa fazer ali. Como você mesma fala. Vale mais você aprender como é que você tem que fazer. Né, como você está no seu curso. Entenda o que você precisa fazer. Educa a pessoa daí se torna daí, a partir dali, uma propagadora daquele ideal, né? Então, a mesma coisa vale agora para essa questão do que eu posso fazer para tirar minha náusea e vômito. Principalmente porque não é só remédio. Tô com náusea e vômito aqui, meia-noite, começou as náuseas, e aí eu vou fazer o quê? Vou ligar para a enfermeira, vou falar com o médico, vou esperar a consulta com a nutricionista na segunda-feira. Você precisa resolver ali naquele momento, né? Claro. Eu tenho por rotina não indicar, sabe, bebidas com gás. Tipo, seja qualquer refrigerante, ou mesmo água com gás, porque eu acho que fica meio... O paciente já tá com o estômago cheio, sabe?
Então, naquele momento, então muita gente fala assim, um salguino, posso tomar? Pode, mas você parece que tira com a mão durante meia hora, depois volta tudo de novo e volta pior, sabe? Então, eu tento evitar bebidas com gás. E isso aí é importante, porque na internet, se você colocar no Google, aparece para náusea, água com gás, para náusea, Coca-Cola, às vezes as pessoas colocam. E às vezes você pega informação assim, não sabe filtrar a informação, e acaba que você usa aquela estratégia, mas ela de fato não resolve. A água com gás também eu sou contra, não indico, porque traz essa distensão abdominal, né, e depois traz esse desconforto maior. É que a pessoa não come depois, né? Ela fica cheia. Também. Então, instantaneamente melhora. Então, a água parece dar uma sensação boa lá com gás. Ou refrigerante mesmo. Mas depois a comida que era importante para fazer parte nutritiva não come. Então, é uma faca de dois gumes. Eu acho que pontualmente, um dia ou outro, acho que tudo bem. Mas não como estratégia, né? Que vai gerar completamente as coisas de para resolver. Se mamão não me faz bem, a acidez do abacaxi me faz mal. A acidez do abacaxi, gente, o problema é fazer afta na boca, né? Porque você está sob risco de fazer mais mucosite. Então eu não comentei do abacaxi. Eu não recomendo comer abacaxi, sabe? Infelizmente o bendito é gostoso, é bom tomar um suquinho, sabe? Abacaxi, para comer ele, mas que ele causa afta na boca do paciente causa. Já o mamão eu não vejo nada, até recomendo comer quem gosta. Só para intestino. A pessoa identificar a sua tolerância, né? Por exemplo, abacaxi é uma coisa que eu não como. Eu gosto do sabor, mas eu não como porque me dá muita azia, refluxo. Então é a única fruta, de todas as frutas cítricas, que me causa esse prejuízo. Nenhuma outra me causa. Mas eu não como manga. Também a sua tolerância, né? Eu não como manga. Manga fica meio intolerante, mas eu como, fico assim, tipo... Cara, que arrependimento, cara. Sabe? Que parece que a manga fica conversando comigo a tarde inteira, assim, sabe? Eu fico lembrando aquela manga, assim, como, nossa. Que é muito fibroso, sei lá. Sei. Depende também da manga, né? Às vezes a pessoa come manga desse tamanho, às vezes come manga pequena, né? Acho que foi uma coisa também que... É cada coisa, né? Gente, eu não como manga desde pequeno, porque quando eu comi manga, eu era guri, eu comi uma manga estragada, e até hoje o troço está na minha cabeça. Isso existe, tá, gente? Se vocês comerem uma coisa que fez vocês passarem muito mal, e vocês tentaram comer depois e passaram mal de volta, aqui o teu cérebro vai gravar a náusea, vai gravar o desconforto. O resto da vida, assim, vai ficar sempre com desconforto quando comer aquilo. Então, vocês têm que tomar cuidado com o que vocês vão introduzir na dieta de vocês durante a químio. Porque caso, toda vez que vocês fizerem químio, vocês de repente comerem um alimento, eu vou comer arroz ali com frango. E nauseou na hora. E nauseou. Depois de novo, náusea de novo. E náusea de novo. Vocês vão ter um efeito somatório no cérebro que, infelizmente, pode acabar aquilo, passar 2, 3, 5 anos. Quando vocês comerem arroz com frango de novo, vai dar o gatilho no cérebro de náusea. Mas isso é muito sério, porque às vezes o paciente ele associa, eu comi tal coisa e me deu náusea, então eu vou ficar com medo de comer aquele alimento. Não quero mais comer aquilo, não quero mais tomar aquilo lá. Só que às vezes não tem associação. E aí ele entender isso é importante, porque às vezes ele está evitando comer alguns alimentos com medo de ter náusea novamente, e aquele alimento não era o causador da náusea. Não à toa é necessário fazer um rodízio de carboidrato. Justamente para que não haja essa produção intelectual da náusea que pode acontecer, tá, gente? Quanto mais ansiosa a pessoa chega na consulta, quanto mais ansiosa a pessoa está, maior é a chance de ter náusea e vômito. Então, é uma relação muito junto uma da outra, né? Relação forte. E com relação aos alimentos de casa, também não pode implicar. Claro, né? Não pode implicar. Agora eu não vou comer nada que tenha orégano, sabe? Por exemplo, às vezes não era culpa do orégano, era culpa justamente da química. Tem que saber identificar isso. Mas fica mais fácil quando a gente muda o cardápio da pessoa, no caso de vocês, né? Na nutrição, faz esse ajuste, porque daí a pessoa está variando, ela vai entender que ela passa mal, na verdade, no segundo dia depois da química. Ou no quinto dia, que depende do protocolo. Não só náusea, todos os sintomas, né? Por exemplo, falta de apetite. Eu tô com falta de apetite,
Mas todo dia você come, por exemplo, um frango cozido. Todo dia você come peixe cozido. Uma semana comendo peixe cozido todo dia, você vai ter falta de apetite. Mas nem nós aguentamos. Você consegue? Eu não consigo comer peixe cozido todo dia. Eu não consigo. Não. E nem frango cozido todo dia. Nossa. Era tem que saber variar o cardápio, é importante. Bruno, eu queria agradecer muito o seu tempo, sua disponibilidade, várias estratégias aqui que tu colocou, que tu deu pra galera. Acho que o pessoal deu para anotar bem aí várias estratégias legais, interessantes. Como é que o pessoal faz para te encontrar? Onde é que você está? Muito bem. Para que todos nos acompanham aqui, então eu tenho um Instagram, @drbrunobatista. Me adicionem, né? E fiquem livres de mandar qualquer pergunta no direct que a gente responde a vocês, tá? E era isso. E agradecer vocês também, o tempo de vocês. Tchau, Bruno. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.